Então vamos relaxar, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos convidar a todos para que possamos dar início às nossas atividades na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Querido Deus, nos ajude para que possamos aprender hoje na Tua doutrina todo o entendimento e esclarecimento para com a nossa própria transformação. Necessitamos tanto de buscar a força, a luz, o amor, para fortalecer as nossas energias e multiplicá-la com a paz para com todos aqueles que habitam este planeta. Que os nossos mensageiros da luz que aqui se encontram possam estar neste momento adentrando em nossos lares, nos amparando, nos dando o sustento que necessitamos, seja ele física ou espiritual, tratando das nossas enfermidades e nos emanando todos os fluidos salutares. Que a nossa expositora da tarde, ela possa se sentir envolvida pelo amor, pela paz e pela confiança plena. Que seja feita, Pai, a Tua vontade em forma de amor universal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nosso livro de hoje de reflexão é de meditações diárias, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título: Mudança de plano. Não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio, a tolerância, com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição do comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvaus da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo e, erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. A batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia.
assim também cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesmo com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar pelo trabalho e pela boa vontade no roteiro da ascensão desde hoje. Então essa é a nossa mensagem, mudança de plano, que combina perfeitamente com o que nossa irmã Silvia vai nos colocar aqui hoje, que é o equilíbrio emocional. O quanto nós precisamos nos conscientizar da nossa transformação moral. Foi ao acaso, eu sempre abro ao acaso, André. Pego ali, olho na estante aquele livro, pego e abro. Então, os amigos sempre vão nos colocar aquilo que nós precisamos, nos conscientizar. Então, a gente sabe que a gente vive num planeta de transformação e nós fizemos parte desse convívio. Então, nós temos que nos conscientizar que a nossa transformação ela tem que ser consciente, por o mínimo que seja, pelo mais minúsculo que seja, vai fazer diferença na nossa vida. Seja bem-vindo, Catinha e Carlos. Agora eu convido a nossa irmã Silvia para levantar a mãozinha, que eu sei que ela tem muita coisa para nos passar. Beijo no coração de cada um de vocês. E um ótimo estudo para nós. E vamos compartilhar aí na área de texto com a nossa irmã Silvia. Descendo. Oi, tudo bem? Ainda estou sendo aqui ouvida? Oh, fofinha linda, por que você não, né? Oh, meu Deus, que maldade. Vi a sua voz, minha fofinha, você realmente é uma graça. Bom, minha gente, boa tarde a todas as pessoas com quem eu não falei. Carlos, tudo bem, meu querido? Tá tudo bem aí? Nessa sua terra maravilhosa? Beleza. Minha gente, eu também abri o acaso, falando em acaso. Eu abri aqui no livro O Médico Jesus, numa página que diz autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se da vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E afinal de contas é o trabalho que eu faço aqui, Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade que você possa estar, observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela que você é o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é espelho da alma. O nosso corpo fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. A doença revela o que está escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Tudo o que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual.
Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de reconhecimento íntimo, de silêncio interior para uma autoanálise serena a respeito do que da vida e para onde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou! Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos com Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Gente, é uma maravilha isso, não é não? Às vezes nós passamos por situações difíceis e ficamos assim, pensando: o que será? Por que será que eu estou tendo isso? Por que eu estou assim? Eu fiz de propósito. Eu ia falar só no fim, mas quis falar agora porque assim talvez te ajudasse, entendeu, fofinha? Essa é a minha intenção sempre. Então, hoje vamos dar um complemento à nossa situação de equilíbrio, o equilíbrio da emoção, né? Nós precisamos equilibrar nosso emocional. Então esse eu sou, o que eu estou dentro de mim, quem será? Quem será que está aqui? Qual bagagem que eu trouxe? O que eu venho nessa encarnação? Que desafios eu vou ter pela frente? Somos donos de nossa vida. E a nossa alma, ou natureza verdadeira, sabe qual é nosso propósito para esta vida. É por essa razão, cobrados, a vida nos empurra por meio dos desafios, dos sofrimentos, das doenças, das insatisfações, e tudo isso tem o objetivo de nos comunicar que o caminho que estivemos trilhando não é o correto e que deverá outro, mas de acordo com a nossa real essência. Essa é a encruzilhada em que a vida nos coloca. E a opção de seguir um dos caminhos, essa opção é totalmente nossa. Dependendo de qual escolhemos, encontraremos serenidade se for o caminho da essência. Pelo contrário, se continuar sendo do ego, com as crenças errôneas que formamos a nosso próprio respeito, caminho esse que já estávamos trilhando há muito tempo, continuaremos sofrendo, o que vai nos indicar que o caminho continua sendo errado e não o certo. Não custa lembrar que um detalhe que tenho abordado muito com pessoas que me procuram no centro, né?
Nem sempre o que pensamos é verdade. Assim, procure perceber que a alternativa, postura ou pensamento que lhe confere alívio, conforto, alegria ou prazer, sei lá, é o caminho da essência, de sua natureza. É o que é certo para você. Eu já falei para vocês aqui uma vez que todos nós temos uma essência. Essência essa que nós vamos dar quando nós desencarnarmos novamente. É como se nós estivéssemos fazendo uma prova, né? Afinal, aqui é um planeta de provas e expiações, né? Quando nós estivéssemos fazendo uma prova, e o professor nos desse a oportunidade, depois de corrigir essa prova, de nos mostrar onde erramos e o que temos ainda para acertar. Porque o que nós estamos fazendo não está de acordo com a nossa essência. Então nós vamos saber o que nós vamos fazer na próxima encarnação, né? A alternativa, atitude ou pensamento que amarra peito, uma ansiedade, uma angústia e causa desconforto. Não é esse o caminho da essência. Mesmo que o mundo inteiro à volta queira convencê-lo de que é o melhor, o caminho mais certo, o mais correto, o mais adequado e etc. Se sua sensação é ruim, não opte por essa alternativa. Não faça. Aprenda a ouvir as mensagens de sua essência por meio do sentir. As boas ou más sensações no peito, no corpo, dão-nos o toque. Perceba, sim, em contato com o que sente. Eu considero isso comigo, como todos nós temos um guia, que alguns chamam de anjo da guarda. Todos nós temos esse guia, que estão aqui para nos ajudar no que puder. Mas se nós não entramos em contato com esse lado, muitas das vezes vamos errar, nos prejudicar, sofrer, porque não ouvimos o outro lado que nos ajuda, né? Que somos capazes de superar sim qualquer obstáculo. O equilíbrio emocional que, se tocado de forma errônea, se despedaça. E por vezes somos nós mesmos que os quebramos. Essa foi demais. Gostei demais do que você colocou aí, querida. Foi lindo de morrer. Nisso consiste, então, o processo de individuação. Ou seja, ser você mesmo. O que fazemos normalmente é nos mantermos no caminho dito adequado, segundo os parâmetros educacionais, sociais e tradicionais. E com isso, afastamo-nos das espontaneidades e da naturalidade, porque nós vamos seguindo aquilo que é colocado como certo na vida. Então nós vamos seguindo uma amada por alguém, pai, mãe, professor, lá quem for, mais antigo, desde criança que foi colocado isso para nós. Então nós vamos seguindo e vamos esquecendo de nossa essência. De fato, nascemos com uma disposição natural para ser espontâneo. A natureza em nós nos dota para isso. Haja visto a criança é espontânea. Ela faz coisas às vezes que os pais ficam, pelo amor de Deus, né? Então, conclusão. O que acontece é que a própria formação e educação tradicional, social e familiar acabam podando os trejeitos naturais e inculcando, o que obviamente impõe ao indivíduo
uma personalidade egóica e deliberada, que o afasta das tendências naturais. O processo de aculturação pelo qual passamos reforçou e muito a necessidade de nos preocuparmos constantemente com a imagem que transmitimos. E assim ficou meio que imposto que devíamos ser alguém com um comportamento esperado e adequado segundo os parâmetros sociais, religiosos e familiares. Afinal, fomos criados para sempre esperar, a partir de nossas ações, aceitação e apoio dos outros na forma de elogios, aplausos, conceitos de valor, sucesso ou utilidade. Fomos educados para valorizar somente o que fazemos para atender às expectativas do meio, as expectativas dos outros, do que era esperado de nós, e não para valorizar simplesmente o que somos. Na verdade, cada espírito que reencarna vem com um propósito de reformulação, ou seja, vem com a finalidade de para determinados. O que as pessoas que nos cercam não sabem. Vemos que desafios meus filhos têm que passar. Agora nós colocamos nossa educação, mas isso é óbvio, gente. Afinal de contas, nada vem com bula, né? Então nós vamos passar para os nossos filhos aquilo que nós achamos que seja certo. Aquilo que nós achamos que eles devem fazer assim ou assado. Age dessa daquela forma. Se veste assim ou não. Né? Não ficamos esperando que você quer, você não quer. O que nós deveríamos fazer, você acredita nisso? Mas eu acho que ainda não estamos preparados para isso. Né? Procura, né, Marcelo? E sempre o que nós passamos para as pessoas é o indicado para aquela pessoa. Porque como cada um é cada um, como cada um tem a sua verdade, como eu já falei aqui uma vez, a minha verdade é uma, a verdade de vocês todos aqui na sala é outra. Cada um de vocês tem uma verdade, né? Cada um de vocês tem uma verdade. Verdade essa que vocês vão seguir, seja ela assim triste, para baixo, não. Porque quando você está numa situação como essa, vem aquela oração que eu li para vocês aqui, né? Jesus nos coloca, Deus nos coloca numa situação como essa, para que a gente possa acordar. Se a gente não tropeça e cai, a gente não vê como vamos fazer da próxima vez para não tropeçar mais naquilo que tropeçamos e nos arrebentamos. Então, nós temos que ver sempre o que está dentro de nós na realidade, e só sendo assim. Você vê, como a Silzinha estava falando aí, que passou por essa situação, aquela menina, a Tina. Ela agora nunca mais vai cair numa dessa. Sabe lá que esse médico não era assim nenhuma Brastemp, né? Então ela agora já aprendeu, né? Ela caiu, tropeçou, se machucou, se deu mal. Às vezes a gente faz isso, né? Eu não estou dizendo para vocês, não, eu fiz uma opção de vez. Vê a forma diferente? Então depois você me diz aí como é que você vê essa forma sua diferente.
Pois é, então, é o que eu estou falando, você que não está entendendo, é um alerta. Mas então, não é assim que a gente faz? Pois é, o erro do médico. Então é o que eu estou dizendo assim, o erro do médico. Agora, aquele médico, ele vai ter que saber o que ele fez de errado, né? Agora, eu estou a Tina, pelo sofrimento dela, né? Então o que ela vai fazer? Agora ela vai ter que sempre procurar um médico que ela possa confiar, né? Bom, então seguindo aqui, é fundamental não cair no vitimismo. Ninguém é vítima, viu, gente? Pelo amor de Deus. Pois ficar culpando os outros, a família, a sociedade e o mundo onde você vive, pode colocá-lo numa zona de conforto e comodismo. Condição esta que não vai proporcionar maturidade, independência emocional e muito menos prazer de viver. Então é aí que eu estou querendo chegar. Se a gente vai passar pelas situações e colocar a culpa nos outros, nunca nós vamos ser culpados, nós vamos ser vítimas. Vamos nos sentir vítimas. E como cada um de nós está aqui por uma série de situações, porque não é à toa que estamos no mundo de provas e expiações, eu repito 300 vezes. Se nós viemos parar aqui, e se Deus quiser, da próxima vez, eu já falei isso para o Zé, que é uma opção de vezes, na próxima eu quero estar em regeneração, cansei de provas e expiações, não vejo mais. Se eu conseguir isso, vai ser uma luz para mim. Então, eu só quero, Tininha, que você entenda o seguinte, isso que você está dizendo está certo, tá? Tá certo? Esse médico está errado, tá bem? O que eu estou colocando aqui, fofinha, é que da próxima vez você vai esperar que um médico que você entenda, que você conheça, né, possa te ajudar melhor do que um médico que você talvez não conheça, né? É geriatra? Pois é, meu filho. Mas existem médicos e médicos, né? E assim diz minha filha, que é médica também. Existem médicos e médicos. Então, você conhece há anos e tá, olha aí. Bom, o negócio é o seguinte, deixa eu continuar aqui, depois nós conversa, falou? Senão nós vamos ficar parados aqui na Tina e não vamos continuar isso aqui. Porque eu quero que é importante é que eu não posso me prender a uma situação só. São várias as situações, né? Então, perceba que cada um nasce no contexto certo, justamente para poder realizar o seu propósito de vida. É importante compreender esta questão e também trabalhar seu processo de individuação por meio da autoanálise que eu bato tanto aqui. Por favor, pessoas, meus queridos, autoanálise. Tente conhecer quem vocês são, o que vocês estão trazendo e que tem que desfazer das coisas erradas que vocês estão trazendo, tá? Porque as situações que nos colocam, como aconteceu ali com Saulo, realmente é assim, tipo, pá, olha aí, ó, tá, viu? Tá vendo agora? Né? Então foi como o caso aí da nossa amiga, outra vez, né? Então, pá, tá, né? Então vamos nós. Agora vamos mudar muita coisa por aí, porque com essa eu já aprendi, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tudo, enfim, faz parte do processo evolutivo, perante o qual a condição de mimo e de vítima é trabalhada, e muito. O resgate do seu eu essencial, seu progresso e amadurecimento, seja intelectual ou espiritual. Minha gente, temos de colocar a mão na massa, como se diz popularmente, caso queiramos valorizar o ser que somos, simplesmente pelo ser.
não pelo ter ou para parecer algo que não se é. Isso tem muito. A maioria das pessoas gostam de mostrar o que não é. Por exemplo, o que tem gente morrendo aí por conta desse negócio de fazer seios, de fazer nádegas, estão morrendo para parecer o que não é. Para que isso, gente? Para parecer o que não é. Por que vocês não se olham no espelho? A gente olha no espelho e diz assim: olha, realmente, como eu, vocês sabem, porque vocês me veem aí, né? O meu nariz não é assim bonitinho, engraçadinho, não. A minha irmã mais nova, afinal de contas, fez cirurgia e ficou mal pra caramba para ficar bonita. Aquilo para mim foi o máximo, porque o médico disse assim: agora a próxima é você. É ruim, mas não vou fazer porque eu vi o que ela sofreu. Então realmente eu tô fora, fico com o meu narigão mesmo. Ah, como ele é bonitinho, meu Deus. Aí começa a gostar do nariz, que é o melhor. Afinal de contas, o marido me ama, me amou linda, me acha linda e maravilhosa. Então tá tudo beleza, tá tudo bom para mim. De fato, por conta dos conceitos gerais que recebemos, acabamos concluindo que expressar o que se sente, abrir-se ou ser você mesmo, traz um enorme risco, que é justamente o de não ser aceito, de ser rejeitado ou até mesmo destruído. Nós temos, na sua maioria, por exemplo, eu conheço muita gente que tem horror de microfone. Eu, como já uso microfone há muitos anos, porque afinal de contas eu fiz muita coisa com microfone, já fui cantora, já fiz várias coisas, e já dei aula em grupos, né? Grupos grandes que eu tinha que usar no microfone. Então eu já faço isso. Obrigada, Catinha. Já faço isso há muitos anos, então não tenho medo de microfone. Mas a maioria das pessoas tem medo de microfone. Por quê? Sentem que vão aparecer e tem medo de que as pessoas o reprovem. Que coisa, né? Que reprove seu jeito de falar, que reprove a sua voz, que reprove você de alguma forma. Então preferem não se expor, né? Então tem muita gente que não aparece justamente pelo medo do que vão pensar de negativo respeito deles. E de fato, este é o medo inconsciente de todos nós, o de sermos destruídos. Então, numa postura defensiva, o que aprendemos para fazer? Aprendemos a nos preservar por meio do ego, espécie de capa protetora que propicia a aprovação e aceitação do meio onde nos encontramos. Freud, nosso querido amigo Freud, que todos os indivíduos são neuróticos e que, de certa forma, não seria possível se tornarem totalmente lúcidos. E se formos parar para pensar, realmente todos nós temos um toque de detraquê, né? Nós não somos perfeitos, ou não estaríamos aqui, né? Neste planetinha. Então, realmente, concordo em parte com ele, considerando que nossa formação contribui muitíssimo para nos tornar neuróticos. Porém, a gente que é possível compreender nossas neuroses, que embutem crenças e modelos que absorvemos e, por conta dessa conscientização, livrarmos-nos delas. Assim,
Para trilhar o caminho da verdadeira integração e amadurecimento emocional, precisamos investir no processo de autoconhecimento. Como somos seres duais, todo mundo sabe disso, não preciso repetir isso aqui, precisamos ter consciência do que é o nosso ego para a luz de nossa natureza essencial. Basicamente, o ego engloba todos os valores sociais, familiares, enfim, sistemas que nos foram transmitidos. Valores esses, porém, que precisamos checar e submeter à peneira do nosso bom senso, a fim de que possamos nos parecer melhor e nos descobrir, para literalmente poder tirar a capa egóica que aprendemos a usar. Ou uma capa que vestimos ou botamos numa imagem que projetamos para nos adaptar aos modelos culturais. Enfim, ao mundo que nos rodeia. Então nós nos colocamos muitas das vezes em situações que é para receber a aprovação do mundo que nos rodeia, das pessoas com quem nós estamos convivendo, né? Como está falando a Rô Estrela na sala dela, eu já falei que convívio é uma arte, conviver realmente é uma arte, porque ao conviver com as pessoas, aí eu vou entrar em outro assunto, é melhor nem falar nisso, mas nós temos que ter pensar bem, em que não vamos obrigar ninguém a ser como nós somos, porque cada um de nós é cada um de nós, né? Nossa natureza embute nossa alma, consciência, jeito de ser, sensações individuais e, como já foi dito, informa-nos via sensações sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos pensando, como estamos atuando conosco e o que acarretamos para nós mesmos. A natureza também tem uma lei interessante. Ela protege a ignorância, mas não protege a consciência. Assim, ela nos empurra para o caminho evolutivo. Quando aprendemos a incorporarmos algo que para nós faz sentido, a nossa natureza interpreta que, se já aprendemos algo melhor, ela pode nos cobrar no caso de não atuarmos de forma coerente com o que já sabemos. É o que eu estou dizendo aqui. Uma vez tropeçando e caindo, nós já sabemos a forma coerente de nos comportarmos, de fazer o que temos que fazer, para que não nos machuquemos novamente, não é não? De como a mãe que cobra do filho tomar banho ou comer sozinho. À medida que ele já aprendeu isso, poxa vida, e fica repetindo isso a vida inteira, vai tomar banho, vai comer isso aí, não precisa ficar ninguém te dando. E fica repetindo isso, e ele já sabe isso, né? Apesar de que, lamentavelmente, ainda há mães super protetoras que ficam cuidando do filhinho de 30 anos. Enfim, a natureza nos trata como uma boa mãe que joga a responsabilidade ao filho, porque já sabe que ele tem conhecimento e pode agir melhor do que está agindo. A nossa natureza também nos impulsiona a realizar o nosso propósito de vida, ou seja, o motivo pelo qual estamos aqui. Os compromissos que criamos para com o nosso processo evolutivo. Assim, pensa bem, processo evolutivo. Então temos que prestar atenção que todos nós estamos e tivemos a oportunidade da reencarnação
para que tivéssemos a oportunidade de evoluir espírito. Como isso é importante, gente? É mais importante do que qualquer baboseira que acontece à nossa volta. Então, no que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente se livra do mundo de provas e expiações, não é não? Assim, quando não queremos ir, quando nos acomodamos e resistimos, a natureza nos arranja problemas, tais como sentimentos de insatisfação, sintomas e doenças que funcionam apenas como propulsores para retomar, para que percebamos a maneira como estamos procedendo. Então isso aqui eu estou repetindo uma porção de vezes hoje, né? Que a gente possa entender o que a gente está fazendo de errado. Gratos pela oportunidade, né, fofinha? Lembre-se, o bem-estar é um recado de sua natureza, dizendo que o caminho está certo. Se você estiver bem, todos nós aqui conhecemos isso, né? Pelo menos eu sou assim. E eu acredito que muita gente aqui o seja também, né? Quando eu estou bem, estou me sentindo bem, não estou mal, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que estou caminhando para o lugar certo, estou fazendo alguma coisa certa, né? Para que eu possa crescer. Porque a grande intenção nossa não deve ser o quanto nós temos em matéria. Porque a matéria vai ficar. E nós não estamos aqui para ter, e sim para ser, né? Então o que nós temos que nos colocar é que nós somos todos filhos de Deus, assim como os nossos filhinhos aqui na Terra. Nós queremos que eles cresçam e vão evoluindo e vão ficando sempre positivos e vai tendo cada vez mais vida positiva. É o que a gente quer para nossos filhos, né? Deus, que afinal de contas está muito acima de todos nós. Nós não podemos nem nos comparar a Deus. Então, Deus colocou para nós a oportunidade de reencarnação para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. Agora, se a gente reencarna e não sabe nem o que tem de errado para desfazer, nós estamos perdendo a oportunidade da reencarnação que nos foi concedida. Isso eu repito aqui uma porção de vezes, 5.000 vezes eu repito isso, porque essa é uma grande verdade. Repito sempre, não adianta você pegar o livro dos Espíritos e decorar, você pegar o livro dos médiuns e decorar, você pegar o Evangelho e decorar, você pegar qualquer livro espírita e decorar, se você não evolui espiritualmente. Porque só decorar não leva a lugar nenhum. Agora, se você aproveitou todos aqueles ensinamentos para se autoanalisar e ver onde você pode estar no nível daquilo que você estudou naqueles livros, por exemplo, isso é colocar em prática tudo o que aprendemos. É fazer, e para isso precisamos de autoanálise, Silzinha. Porque senão a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer. Colocar em prática, sem saber exatamente como coloca em prática aquilo, levar a lugar nenhum. Então, em contrapartida, o mal-estar informa que o caminho está errado. Quando você está mal, quando você acha que o negócio não é bem por aí, o caminho não é esse. Ou seja, suas atitudes e a maneira de proceder estão em oposição à sua natureza. Existe em nosso organismo um mecanismo denominado autorregulação organísmica.
Palavrão, né? É acionado automaticamente cada vez que temos uma vivência ou experiência, ou uma compreensão, tá? Deu para entender? O que é isso? Autorregulação organísmica. Um mecanismo é acionado automaticamente. É um mecanismo que aciona automaticamente cada vez que temos uma vivência ou experiência ou uma compreensão, enfim, um insight sobre as coisas da vida. Olha, quando a natureza encontra uma compreensão, uma verdade, uma sensação de bem-estar, isso tudo passa a fazer parte do organismo individual. Um exemplo: quando você faz alguma coisa, né? Você vai... Olha, eu vou dizer um negócio aqui que vocês não vão gostar muito não. Mas tem muita gente que gosta de fofocar. Conheço gente a beça que faz fofoca. Muita gente, né? Que gosta de fofocar, ficar falando: você viu aquela, você viu aquele negócio, você viu como é que tá, né? Você está entendendo? Então essas pessoas, no fundo, quando você está fazendo isso, você não se sente bem. Se você for prestar atenção em você, você não se sente bem. Mas você acha que aquilo ali não é nada e vai em frente, porque você tem o hábito de fofocar. Por quê? Você vê os seus defeitos nos outros. O outro tem um defeito X que você esconde debaixo da mesa para não ver, né? Mas então, quando o outro faz aquilo que você esconde debaixo da mesa, você diz: poxa, tá vendo o que ele está fazendo? Olha! E no entanto, aquilo é um defeito seu. Porque na verdade, viu, André? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você geralmente se coloca no lugar. Vê se não é assim. Você se coloca no lugar da pessoa. E, né? Então, eu, por exemplo, eu não me importo muito com o que as pessoas fazem, não, porque eu acho que cada um tem o seu caminho, tem a sua visão, tem a sua forma de ser, cada um tem o seu eu. E eu respeito isso. Eu aprendi a respeitar o eu dos outros, porque eu quero ser respeitada. Mas eu não faço isso para isto. Eu me habituei a respeitar o outro como ele é. Então, é o que eu digo sempre. Sabe, eu até falei isso uma vez com o Zeque, porque na verdade o Zeque para mim é um ET, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade aqui de estar na sala. Olha, esse menino, ele é demais da conta. Eu não sei como é que ele consegue tudo isso. Sabe, um dia, quem sabe eu vou ter até essa parte da cabeça dele, porque é impressionante ele, né? Então, às vezes ele fala alguma coisa que eu não concordo, mas é um direito que me assiste. O Espiritismo mesmo diz que eu não tenho que aceitar nada. Eu tenho a minha verdade e ele tem a verdade dele. Isso quando ele fala coisas, às vezes, que já foi criticado aqui na sala por alguém. Eu falei com essa pessoa, por favor, é a visão dele, respeite isso. Se não é a sua, não é a sua. Pronto, sabe? Mas ele está falando com um mundão de gente, porque a sala dele fica com 20 e tantas pessoas. Então, muita gente ali pensa como ele pensa, meu Deus, por que não pode? Né? Se eu penso diferente, eu guardo para mim aquela diferença e pronto, sabe? E deixa ele seguir o caminho dele.
É assim que eu acho que a gente tem que ser. Porque senão, você vai estar sempre vendo as coisas de uma forma que você acha. Você acha é o certo. Porque a verdade absoluta não existe. Então existe a verdade de cada um. Então, se não é certo, não adianta fofocar. Fofocar para quê, gente? O que adianta falar das pessoas? Se ela se veste assim, se veste assado, se fala assim, ensopado, né? Como tem muita gente que pode achar que do jeito que eu falo aqui, não é um jeito muito certo. Eu abro a mão para qualquer um que fala isso, porque pode pensar isso. Mas eu sou assim. Essa sou eu. Eu gostaria de ser que nem a Rô, aquela vozinha dela maravilhosa, mas eu não sou. Eu já falei aqui a opção de vezes, eu tenho gosto de falar, né? Então, conclusão, eu não sei se por conta de ser professora, eu não sei o que é, mas eu acho que é meu jeito de ser, né? Gostaria de ser diferente, mas não sou. Então não adianta ficar batendo nessa tecla, eu sou assim, esta sou eu. E aquela outra é aquela outra. E o Zé que é o Zé, que a Rô é a Rô. E a Marcele é a Marcele. E vamos nós, né? Cada um é cada um. A mudança fica implantada e esse sistema repete a boa sensação. Entender isso é básico, pois elucida como o desenvolvimento e o amadurecimento são muito peculiares a cada organismo. Se a natureza o empurra, vai você cair, vai você quebrar a cara, vai você, a pessoa com quem você, de quem você fofocou, a pessoa vem botar para quebrar em cima de você. Digamos, para evoluir, não adianta reclamar ou se irritar. Ela não está sendo injusta, pode apostar nisso. Ela só o está lembrando de que você é você. E da próxima vez, faça o grande favor de agir certo. Porque se o outro ficou sabendo que você fez fofoca a respeito dele e vem discutir com você a respeito disso, não adianta querer se colocar no lugar de vítima. Ela te deu a oportunidade para você se autoanalisar. Isso que você falou da pessoa é você. Olhe-se no espelho, veja você. É você, não ele. Né? Então, por conseguinte, minha gente, hoje eu vou ficando por aqui, né? Porque nós temos um tempo básica para os fofoqueiros ou fofoqueiros. Um tanque cheio de roupa para lavar. Boa estrela! Muita panela para arear, né, fofa? Meu Deus do céu. Então, minha gente, vamos tentando ver. Eu vou até brincando, mas o que eu vou falando de brincadeira, observa porque isso é real. Porque eu sempre falo isso, gente. Uma coisa é a gente estar aqui na sala e dizendo amém a tudo que está sendo colocado. Puxa, mas é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Aí quando você sai dessa sala e vai viver a sua vida no dia a dia, você vai fazer esteira. É assim a vida, gente. Eu não estou colocando isso, sabe, eu não estou colocando isso para que vocês achem que está errado isso aí, não. Pode achar até que está errado, mas é assim. Quando é dia comum, você vai tropeçar, você vai cair, aí você vai se lembrar daquilo que foi dito na sala, ou vai se lembrar daquilo que você leu no livro, que você estudou de alguma forma. Digo, meu Deus do céu, estou fazendo besteira, né? E aí então você vai ter a oportunidade de modificar
esse ego que está errado, esse ponto que está errado. E aí você pega e conserta. Não que você não vai cair de novo. A gente cai várias vezes. Eu não estou aqui para ludibriar ninguém, gente. Eu faço isso no centro com as pessoas a quem eu atendo desta forma, porque esta é a verdade. Não adianta eu ficar falando bonito. Eu não falo bonito, eu falo o que é. E isso às vezes choca, isso às vezes deixa a pessoa mal, porque as pessoas, na sua maioria, não gostam de olhar no espelho o seu ego, né? Olha no espelho a sua figura, que essa roupa ficou bonita, não ficou bonita, esse cabelo está feio, tá, coisa e tal. A superfície, mas o seu ego ninguém quer saber. Então, eu estou aqui para cutucar vocês, botar vocês mesmo contra a parede, para que vocês possam acordar e poder ser feliz, tá, gente? Porque sem isso, a felicidade vai pro brejo. Tá bom? Mais alguma coisa aí? Vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Mais alguma coisa, minha gente? Hã? Tá tudo na paz do Senhor? Mais alguma coisa? Carlos, você consegue me entender, meu filho? Porque eu sou meio estranha, né, meu filho? Você nunca me ouviu falando assim, né? Acho que todas as pessoas que entram aqui na sala falam bonito. Então, como eu sou uma pessoa diferente, eu sou professora de surdo ainda por cima, veja só. Mas também sou professora de alunos normais. Sou professor de 2 tipos de alunos, né? E não surdos, tá? E também sou psicóloga. Eu sou um monte de coisa. Eu resolvi entrar aí pra mandar ver. Tá bom? Tá bem, então. Beijinhos pra vocês. Qualquer coisa fala, tá bom? Obrigada, Silvia, nossa fraterna, pelo estudo. Eu gostaria de fazer uma retificação minha pessoal. Eu sempre procuro, uma das coisas que eu coloco como prioridade é sempre compreender as pessoas, por mais que ela seja complicada. Eu sempre procuro ver o lado bom dela. E também, um tempo atrás, eu escutei a minha amiga espiritual dizer assim: não usa esse meio de comunicação de uma forma errada. E eu fiquei pensando, né, muito naquilo que ela falou. E eu cheguei a uma conclusão, que eu pago muito caro a minha internet para usar ela erradamente, como ficar fofocando, falando mal de alguém, ou criticar alguma sala, ou ir no Face, ficar lá lavando roupa suja. Então eu acho que a gente perde assim momentos tão bons, e que seria ler, ouvir uma palestra, fazer uma pesquisa, ir atrás de informação, se autoajudar, né? Buscar esse esclarecimento. Nós temos... Quem diria que alguns anos atrás a gente ia poder esse virtual, de poder falar aqui com vocês, né? Eu lembro que a primeira sala de estudo que eu tive, ela não era com áudio, com nada, tinha que escrever. Eu dizia, meu Deus, e era 1h30 de estudo. A Sil foi também de uma sala que era assim, um chat, a gente tinha que escrever. Então o que eu fazia? Eu tinha que digitar todo o estudo, toda vez que eu tinha aula eu tinha que digitar, e salvava, tinha uma pasta. Então eu ia colando de 2 em 2 linhas. Então vocês imaginam, tu tem que acompanhar as pessoas ali escrevendo, e tu tem que raciocinar, e tu tem que lembrar daquilo que tu tá falando, escrevendo ali, tu tem que
passar a mensagem, né, para as pessoas. E aí quando as pessoas às vezes inventavam de brigar na sala, discutir, o Ligeirinho também era da nossa sala, a Vero também veio, o Ligeirinho, a Vera vieram dessa sala que eu tinha, né, para o Pau Talk. Então olha como cresceu, como evoluiu. Hoje nós temos uma sala que podemos falar, ouvir. Então nós temos que saber usar. E essa colocação que a Frater nos colocou sobre o equilíbrio também tem a ver com a convivência, a filosofia da convivência. É saber conviver em qualquer ambiente. Tu pode estar em qualquer lugar que seja. Pior, não é o lugar, é nós que fizemos o ambiente. As pessoas às vezes estão dentro de uma casa espírita e estão falando mal da casa espírita. A casa espírita ela é perfeita. Quem não é perfeito são as pessoas. Algumas que estão ali tirando a harmonia, né? Levando. A mesma coisa é uma sala virtual. Nós temos inúmeras salas no Pau Talk de todos os gostos, de todas as... Nossa! Então as pessoas têm o livre-arbítrio de ir e vir, né? Só que também se paga um preço, dependendo de como a gente interage com as pessoas. Se eu sou agressiva com alguém, com certeza eu vou ter alguém que também vai ser agressivo comigo, né? Então eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por poder sempre estar conosco na segunda e nas quintas aqui, nos ajudando, porque com certeza nós aprendemos muito com vocês, né? E somos gratos por isso. E a nossa irmã Andréia agora, ela vai colocar um áudio para nós aqui na sala, para complementar esse trabalho da Frater, e depois ela vai entrar já com as vibrações e logo em seguida o Carlos já sobe e faz o encerramento com a prece. E lembrando que segunda-feira vamos estar aqui às 14h30 para receber todos, para darmos início às 15 horas o nosso estudo, a filosofia da convivência. Estou descendo contigo, André, e um beijo no coração de todos que aqui se encontram. Eu vou acionar aqui o vídeo e vou descer do microfone para que o som não fique em duplicidade, ok? Aí vocês, por favor, me coloquem em retorno na tela se a imagem e o som tá ok, tá? Até já. Aya, não. Devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia
e a galinha. Conta Egwene. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês, "ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico caucal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Egwene é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes,
Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. Som ok? Ah, então eu sou pra Rô. Rô, tem som, tá? Então, desculpa, gente, vamos continuar. Vamos então solicitar que o lar de cada um de nós possa ser limpo, arejado, fluidificado, que nós possamos manter a mente limpa de pensamentos somente de perdão, de humildade, de amor ao próximo, positivos. Lembrando-nos desse vídeo que fala sobre como podemos, então que nos sintamos estimulados, que neste momento, tanto encarnados quanto desencarnados, possamos sentir o abraço do nosso irmão maior Jesus, trazendo-nos tudo aquilo que de mais necessitarmos. Que as nossas águas que estão aqui separadas possam receber aquele medicamento, aquela fluidificação tão necessária a cada um de nós. Pedimos também, Senhor, que onde cada cantinho que haja dor, sofrimento, dúvida, tristeza, amargura, que onde haja violência, onde haja dúvida, enfim, que lá possa ser levada a luz, o amparo, a irradiação, o amor maior do nosso querido irmão Jesus. Obrigada, Senhor, pelas vibrações, pelo abraço, pelo carinho fraternal. Que nos sintamos mais abastecidos neste momento. Carlos, eu vou passando o mic para a nossa prece final, ok? Olá, boa tarde. Atenção. Som aí. Está ótimo? Ok. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje e convido a todos que num só pensamento possamos levar as nossas vibrações ao alto e pedir a Deus, nosso Pai, agradecer-lhe por mais esta oportunidade de aqui estarmos todos reunidos em seu nome para estudar a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Através destes estudos que aqui são organizados para nos instruir, para nos esclarecer, a nós, encarnados, aos amigos que nos acompanham no plano espiritual, que todos num só pensamento sejamos gratos pela oportunidade que nos é dada de aqui estar sempre nestes horários e ter a oportunidade de receber estas instruções, estas orientações dos monitores.
agradecemos do coração e rogamos a Deus que nos dê as forças para podermos seguir nas nossas vidas, colocando em prática os ensinamentos aqui recebidos. Que todos possam ficar em paz, em harmonia, nos vossos lares, nos vossos trabalhos, e também que essas bênçãos do nosso Pai possam ser estendidas a todos aqueles amigos que normalmente aqui se encontram nos estudos e que hoje não estão, a todos os nossos familiares ausentes, que sejam todos beneficiados com esse amor infinito doado por Deus em favor de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Andreia, e da minha parte